Você, quando vai ao supermercado, leva as compras para casa fiado? Ou paga no momento? Paga no momento, certo? Então, se é assim, porque é que não paga as contas da sua empresa quando recebe a fatura? É isso que vamos ver no programa de hoje. Venha daí. Então seja bem-vindo a mais uma edição do Corporate Business. O Corporate Business, como sabem, é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós temos a pretensão de fazer a melhor informação financeira e fiscal. Melhor, nós, o José Pedro Farinha, que é o CEO da Betocnet. Ora, o que é que nós temos para si este mês? Pagamentos. Pagamentos pontuais. Eu ia-me rindo agora, desculpe lá. Pagamento pontual é coisa que não existe em Portugal e é exatamente isso que vamos debater no programa de hoje. Antes de irmos aos convidados, deixe-me só colocar a questão habitual do Vox Pop. O planeamento de tesouraria ajuda-nos, primeiro, a recebermos mais cedo e, segundo, a pagarmos mais cedo, logo a cumprirmos com os nossos compromissos. Portanto, seja pagar a salários, pagar a funcionários, salários e impostos, que é sempre a primeira prioridade, e seja pagar a funcionários também para manter uma boa relação com os funcionários, que é exatamente a ideia do pagamento pontual. Portanto, se tivermos planeamento de tesouraria, existe sempre aquele mito que é impossível planear a tesouraria a 100%, mas eu costumo dizer que é melhor ter planeamento a 99% ou a 90% do que não ter planeamento nenhum e não fazer a mínima ideia de quando é que eu vou ter dinheiro para pagar aos meus fornecedores. Portanto, sim, fazer planeamento de tesouraria é essencial para a gestão de qualquer negócio, e é essencial para cumprir com o pagamento pontual. Ora, planeamento de tesouraria, já percebeu qual é o tema, mas antes de irmos ainda à apresentação dos nossos convidados de hoje, deixe-me recordar que nós temos aqui um link onde você pode votar na pergunta precisamente sobre o planeamento de tesouraria e qual é a implicação que isto tem nas empresas. Ora, aqui está, o planeamento de tesouraria tem implicações diretas no pagamento pontual. Olha, faça o favor de votar que é para nós podermos ir atualizando aqui o gráfico. José Pedro Farinha, porquê é que trouxemos este tema hoje? Então, antes de mais, obrigado por estarem connosco mais uma vez. Desculpa, agora deixa-me apresentar, antes de seguirmos, José Pedro Farinha, que é o CEO da Betocnet, Jorge Lima de Monteiro da ACES e aqui a nossa tradicional colaboradora de apresentar a Apotec, Isabel Cipriano. José Pedro, vamos lá então ao tema. Então, porquê é que escolhemos este tema? Porque continua a ser um problema, aliás, parabéns à ACES porque lançou o compromisso do pagamento pontual há uns anos e preocupada com o tema. E porque eu às vezes acho graça porque as empresas negociam prazo de pagamento a 45 dias, a 60 dias, mas depois não cumprem na mesma, portanto mais vale negociarem menos. Não é? E de facto, não havendo um bom planeamento de tesouraria, não há um pagamento a tempo e horas. E muitas vezes os nossos empresários não têm noção de quantas andam. Portanto, a contabilidade continua a ser, infelizmente, algo que permite pagar os impostos e não algo que permite antecipar o que vai acontecer na vida das empresas. E há quem defenda que a contabilidade e a tesouraria são duas coisas completamente separadas, mas, na verdade, se nós tivermos a contabilidade atualizada ao dia, conseguimos planear a tesouraria para as próximas 10, 12, 15 semanas e com isto saber se nos vai faltar dinheiro, se vai haver ou não a capacidade de honrar os nossos compromissos. As empresas não vão à falência porque têm prejuízo, vão à falência porque não conseguem honrar os seus compromissos. É a esmagadora maioria das vezes, não é? É um problema E muitas vezes são empresas que até estão a crescer nas vendas. Exatamente. E têm cada vez menos dinheiro. E que nos leva àquela pergunta tradicional, o meu contabilista diz que eu tenho lucro, mas eu não tenho dinheiro, não é? Isto é só falta de planeamento de tesouraria e de perceber o fluxo financeiro. Mas há uma coisa que me faz confusão. Pedro, este tema é um tema que tem barbas em Portugal. Desculpa, os senhores espectadores, desculpem a expressão. Nós já ouvimos falar sobre atrasos de pagamento e prazos dilatados de pagamento há muito tempo. E, inclusive, é por parte de empresas que não deviam fazer esta pouca vergonha. Inclusive grandes empresas. Qual é o drama na sociedade portuguesa? Porque é que nós não conseguimos resolver esse flagelo? Nós temos um ditado tradicional, pagar e morrer, quanto mais tarde melhor, não é? Eu morrer, eu concordo, claro. E muitas vezes essas grandes empresas não têm noção de que, ao não cumprir com os prazos acordados... Arrastam tudo por ali abaixo. Exatamente, arrastam toda a cadeia de valor. O Estado é a mesma coisa. E muitas vezes é só birra, não é? Mas birra porquê?
Porque é sexy dizer que paga tarde, não é? Ainda por cima é bem visto, não é? É um grande empresário, um grande gestor se pagar tarde, não é? E não estou a falar de negociar um pagamento a 45 ou 90 dias, também podíamos falar sobre isso, porque muitas vezes não há necessidade, e agora até vivemos tempos em que a taxa de juros pode ajudar a isso, mas durante muitos anos nem havia essa necessidade. Mas o não cumprir vai fazer com que tudo o resto falhe, não é? Pois. E isso temos, muitas vezes por birra, outras vezes por incapacidade financeira ou falta de planeamento, e muitas vezes por falta de capacidade de fazer o trabalho, capacidade de recursos. Pode não ser escassez de recursos, pode ser falta de organização. Acontece muito, por exemplo, nas autarquias locais. Portanto, houve aqui uma grande evolução no setor público a este nível, mas continua a haver muitas faturas na gaveta. E estas faturas que ficam na gaveta são por duas razões. Uma porque não querem pagar e outra porque só há desorganização. Mas eu tenho notado nos últimos anos que há autarquias que mudaram muito o seu comportamento. Já começam a pagar horas. Temos que fazer aqui um programa um dia deste, traziam 3 ou 4 autarcas que pagam a um mês, que eu conheço autarquias que pagam a um mês. Mas também conheço outras que continuam a pagar acima de um ano. E que funcionam muito bem. Portanto, há Exatamente. autarquias que funcionam O que só mostra que é um problema de planeamento e de gestão. E há outras que o problema nem é a vontade do decisor, Sim. é o próprio esquema de trabalho, que as faturas ficam na gaveta porque já se fazia assim, portanto aquilo demora tempo. Jorge, é sexy pagar tarde? Eu acho que é cultural. É cultural. E, portanto, e eu acho que há outra coisa que as pessoas não têm noção que pagar tarde faz mal. Portanto, para a maior parte das pessoas, atrasar uma semana, 2 semanas, é normal e acham que é indiferente para a economia. E, portanto, eu acho que aqui a grande questão que falta é ganharem consciência que ao atrasar pagamento estão a criar mal à economia e estão a criar sofrimento de pessoas sociais. Porquê é que isto me faz impressão? Quando eu vou a um supermercado, eu pago as compras no momento em que as encomendo. Sim. Não é? Quando eu vou comprar um fato, eu não saio da loja com um fato fiado. Mas eu vou aqui dar, ainda para reforçar esta questão das grandes empresas. No último round da Informa DB, a percentagem de grandes empresas que pagam no prazo é 3,7%. 3,7%. 3,7%. Depois, até 30 dias, equilibra e tem ali cerca de 80 e tal por cento de que pagam. Mas que não tem sentido que as grandes empresas são aquelas que pagam pior. Pois. E, portanto, porquê que isso acontece? Estão a gerir eu acho que financeira? há muitos que gerem a parte financeira, quer dizer, quando a empresa tem uma dimensão diferente, ganha também ganhos como, por exemplo, a financeiros. grande distribuição. Não sei, não quero dizer uns em particular. Mas eu sei. Eu também sei, mas acho que a grande distribuição, mesmo assim, tem feito uma melhoria em relação ao que era há uns anos atrás. Sim. Portanto, mesmo nesse caso, há algumas melhorias. Então a pedagogia começa a funcionar. Eu gostava de dizer que sim, mas de qualquer forma eu acho que há uma visibilidade maior do tema e isso tem envolvido aqui a SES, a CIP, a Ordem dos Contabilistas. É, no fundo, trazer este tema sempre à agenda porque é um tema permanente. E, portanto, é importante que as pessoas percebam que pagar à tarde não é sexy, não é uma boa forma de gestão, é uma coisa negativa. E é interessante hoje em dia, quando se está a tratar do tema da ESG, não é? E começa também os pagamentos pontuais a entrarem nesse ponto. Por acaso, eu vejo o ESG a tratar tudo e menos alguma coisa, menos disto. E tenho pena, porque eu acho que no dia em que isto entrar na agenda ESG, as empresas são obrigadas a mudar. É isso mesmo. É? Mas neste momento há um ponto específico dos critérios ESG onde isso já está identificado. E, portanto, eu acho... Esse é o critério principal. Eu também acho que para nós é uma responsabilidade básica das empresas. E por isso é que estamos nesta luta e eu acho que se as pessoas tiverem noção do mal que fazem, ao não pagar a horas, isto começa a ter alguma mudança. Isabel, o que é que a Apotec tem a dizer sobre isto? Bom dia, Camilo. Obrigada pelo cumprimento. Também faz pedagogia para as empresas pagarem horas? Não faz só pedagogia. Tem relações com fornecedores há 47 anos. Isso só por ser uma pedagogia de existência. Portanto, já não é só um fornecedor, é um parceiro, é uma entidade que está ao lado daquilo que são os compromissos da associação e vice-versa. Pagamos pontualmente. Quando não fazemos, temos razões de queixa. Pronto, princípio. Os pagamentos na associação são semanais. Os formadores, não temos dificuldade nenhuma em trabalhar com formadores porque sabemos que pagamos pontualmente. A formação é feita, na terça-feira da semana seguinte o pagamento está à disposição. Na terça-feira da semana? Todas as terças-feiras naquela casa há pagamentos. Portanto, isto é uma questão de É uma questão de gestão, é uma questão de procedimentos, de organização e de ter as ferramentas que nos permitem saber a todo momento quais são as nossas responsabilidades. Mas Isabel, acha que ainda há uma parte de empresas que não têm essa ferramenta que permite saber quais são as responsabilidades?
Sim, sim. E essa parte, o José Pedro já deu o pontapé de saída, tem a ver com não se querer entender que o controle de tesouraria, a gestão de tesouraria, está dentro da contabilidade. Tem que estar. Então, se a contabilidade tem o registro, é tal história, o resultado líquido é tanto, então onde é que está o dinheiro? Não é aquele valor. É lógico. Porquê? Porque as pessoas não conseguem perceber. Não se recebeu. Não se recebe. E eu até acredito que quem não receba, e o número do relatório é bastante interessante, portanto, 3% das grandes empresas atrasam, sendo que cerca de 20% são cumpridoras, quer dizer que a maior parte dos cumpridores são as PMEs. São aquelas que pagam, são as micros, são as que pagam mais. Pagam mais até. Essas é que são as mais cumpridoras. Ou seja, a dimensão pequena, se calhar, tem um controle de estrutura também diferente. Sim. Acabam por ter um comportamento ético e de responsabilidade perante os compromissos que assumem. Eu lembro-me, há cerca de 30 anos, numa organização, um administrador ficava extremamente satisfeito quando me chamava e dizia: estás a ver, olha a quantidade de dívidas que a gente tinha aos fornecedores, já cá não estão. E eu dizia-lhe: pois não, saíram da conta corrente, passaram para a conta letras. isto é verídico. Essa é muito boa. E eu dizia-lhe: está assim tão entusiasmado porquê? Ou seja, fazia financiamento com a dívida. Pois, então, claro. pronto. Esse Aliás, é um exemplo. É um péssimo hábito que muitas empresas têm em Portugal, Fazer financiarem financiamentos com a junto dívida. dos fornecedores. Pronto, não pode ser. Temos avanças a 30 dias, pagamos a 30 dias. Outras são a 15 dias, pagamos a 15 dias. Honorários de formação. Terça-feira, todas as semanas, há pagamentos. Rosa Pedro, voltando a esta questão das grandes empresas, achas que uma parte disto tem a ver com o facto de eles terem poder negocial muito grande? Claro, tem. E era aquilo que eu já estava a dizer. Têm esse poder, ganham mais poder, porque eu posso negociar contigo e vou atrasar e tu ficas mais dependente de mim. Exatamente. E isso devia ser o suficiente para tu bateres com a porta e não me venderes mais nada, mas na verdade tu precisas. E então vai aumentando o teu poder. Não só vais pagando mais tarde, como ainda vais esmagando a margem e aumentando a dependência. Ou seja, vai ficando mais dependentes. Eu acho que a maioria dos casos é isso, nas grandes empresas. Foi uma surpresa para mim ouvir agora falar das micros, porque eu acho que nas micros e nas pequenas há muita confusão e falta de planeamento. Mas tens menos poder de negociação também. Não tens. Portanto, tem que pagar. Não tens, mas há muita confusão entre o dinheiro que está em caixa e o que está disponível. O dinheiro do bolso do empresário e o dinheiro A confusão das contas empresa. pessoais e da empresa. E isso é muito perigoso, não é? E muitos empresários têm dinheiro em caixa, gastam, não é? E depois, quando é para pagar o IVA, não têm. Quando é para pagar ao contabilista, não tem. Portanto, que é sempre a primeira prioridade. Primeiro o contabilista. Pagar o contabilista, é fundamental. Primeiro o contabilista, depois os impostos, depois o resto. Portanto, eu explico sempre isso. Não me levam a sério. Os senhores espectadores percebem, não é? Esta insistência do José Pedro Farinha. Primeiro paga-se ao contabilista. Claro, não estou a brincar e posso explicar. E a seguir os impostos. Porque outra coisa engraçada, porque o dinheiro mais fácil de obter é não pagar os impostos. Claro. Mas é o mais caro. O problema é depois a multa. Exato, é o mais caro. Nomeadamente no IVA. É o mais caro. E, portanto, alguns não conseguem negociar com os fornecedores, mas com o Estado nem há negociação, é só não pagar. Só que depois sai caro. E para isso é preciso que haja muito planeamento. Nas grandes empresas, eu acho que há dois problemas. Portanto, há esse poder excessivo de negociação e, em algumas, por incrível que pareça, há falta de processo de organização. E, portanto, as faturas atrasam-se para serem pagas, porque andam em vários processos burocráticos dentro da própria empresa, até que tenham aprovação para o pagamento. Isso ainda acontece hoje. Nas pequenas empresas não há poder de negociação, portanto o fornecedor exige e ele vai pagar, nem que vá correr ao banco fazer empréstimos errados, não é? Empréstimos de longo prazo para pagar coisas de curto prazo e vice-versa, os erros mais tradicionais na gestão de tesouraria, e cumpre, mas depois tem uma grande confusão e uma grande bagunça entre o dinheiro pessoal, o dinheiro que está e não está disponível, que tem que pagar porque não planeou o IVA a 90 dias, ou o IRS, a Segurança Social. O habitual. E acaba por ter incumprimentos que são muito dolorosos, não é? Jorge, vocês lançaram a iniciativa de pagamento pontual há uns anos já. E eu recordo-me que noutra edição que tiveram aqui connosco no Corporate Business já tínhamos feito referência a isto. Vocês notam que entre o momento em que lançaram a iniciativa e o momento atual, os prazos de pagamento melhoraram? O que a estatística nos diz é que até 2022, até ao final, têm vindo a diminuir os dias de atraso de pagamento e que desde a honesta parte voltou a aumentar outra vez. Porquê? Por causa das dificuldades? Não sei se também o problema dos pagamentos pontuais é que depois também toda a expectativa económica e a possibilidade do que é que se pensa que vai acontecer também influencia.
E, portanto, Ou seja, esta crise ou esta indefinição em que a economia tem vivido nos últimos meses. sim, embora a crise já vem de há muitos anos e, portanto, temos esse gráfico de quando é que estão os atrasos de pagamentos, na altura da Troika, depois da crise. E a verdade é que continuamos aqui sempre entre os 16% e entre os 16% de empresas que pagam horas na altura mais crítica da Troika, que, entretanto, mal houve as reestruturações, houve essa alteração, por exemplo, em relação às câmaras municipais, estávamos aqui a falar. Eu acho que é o grande exemplo que é possível alterar esta realidade. É verdade. Porque as câmaras municipais, graças à reestruturação feita pela Troika, a partir daí e com a atenção... Que é uma coisa que e com muito o pouca controle. gente diz e fala. Sim, nós no Compromisso temos umas 50 câmaras e agora tivemos em Viseu e Torres Vedras. Portanto, são câmaras que cumprem religiosamente e que percebem que tem impacto no próprio distrito o facto de pagarem horas. E tem dois impactos que até têm. O impacto da Câmara pagar muito menos. Lembro de há uns anos atrás que o Dr. Basílio Horta dizia que tinha diminuído 25% nos custos da adjudicação desde que começou a pagar a horas. Claro. E depois também, muitas vezes, a Câmara começa a funcionar quase como banco das empresas, porque sabem, cumprindo, que recebem a pronto. E ontem o Presidente da Câmara de Torres Vedras dizia que a maior parte das câmaras não tem dificuldade nenhuma de pagar a pronto, quase, se tiver esse interesse. E, portanto, aqui, mais uma vez, é uma questão cultural, mas que as câmaras é o grande exemplo. Quer dizer, eu gostava que daqui a uns anos se pudesse olhar para o Estado Central e dizer que também está a fazer o mesmo na saúde, por exemplo. Pois a saúde é um bom exemplo. Pois é outra área onde, curiosamente, se o Estado pagasse a horas, o preço das adjudicações era inferior. Claro. Porque as empresas depois já incorporam aquilo que é o atraso. Não é? E eu penso que é importante também as empresas perceberem isto, que o facto de ter uma tesouraria bem planeada e o facto de pagarem horas, isso é uma ajuda também para a própria empresa, não é? Que é nos custos, na organização e mesmo na mensagem que se passa para todos os colaboradores. Quer dizer, porque se uma empresa, uma pequena e média empresa, anda sempre aqui a tentar fugir, a encontrar esquemas para não pagar, para evitar, dar mais uma semana, isso é mau para a empresa porque também cria uma cultura negativa dentro da empresa. E, portanto, eu acho que é uma questão. E outra questão que nos lançaram ontem também, era um que dizia que recebia as faturas sempre a pronto pagamento, mas só pagava há 30 dias. Ele próprio fazia o prazo de pagamento. E na verdade é engraçado, porque o que eu estava a dizer há bocado, ninguém liga. E portanto, ele dizia, então mas se eu neste momento quer dizer que estou a pagar 30 dias em atraso. É verdade, quer dizer, se a fatura tem pronto pagamento e se está a pagar há 30 dias religiosamente, quer dizer que está a 30 dias de atraso. E, portanto, mas ninguém tem esta preocupação de, no fundo, dizer, olha, não ponho pronto pagamento porque eu pago há 30 dias e, portanto, não é esse. Portanto, é esta falta de rigor e esta falta de noção e de preocupação que agrava a situação. Que agrava a situação. Isabel, ajudaria se o Estado... Desse outro exemplo. Sim, mas não é só dar o exemplo. Quando a Troika cá esteve, um dos indicadores que andava a medir cada análise que fazia ao cumprimento do programa de ajustamento era os arrears, ou seja, pagamentos e atrasos. Entretanto, quando lá chegou o centeno, isto voltou outra vez a agravar-se, e sobretudo na área da saúde. Ajudava que o Estado tivesse um comportamento regular aqui, em vez destes ups and downs, agora cumpre, depois não cumpre? Eu acho que o nosso Estado, ou seja, o Governo Central, é um especialista em gerir pagamentos atrasados. As cativações. Olha, outro bom exemplo. Sim. É um especialista conforme se está. Portanto, olhando para a filosofia familiar, o filho faz aquilo, maioritariamente segue os ensinamentos que recebe em casa. Portanto, da parte das estruturas governamentais, há aqui um ponto muito favorável, de bom exemplo, mas também de bom exemplo porque a liderança dessas autarquias o permite. Portanto, o problema não é só termos as condições, termos as ferramentas, termos a informática a ajudar. É preciso que o perfil do decisor e do gestor cumpra com uma série de características. Novamente, o gestor aqui é fundamental. É fundamental. Chama o Presidente da Câmara. Neste caso, sim, ou o responsável pelo pagamento, pode não ser o Presidente. Pois está bem, mas o problema é que se a filosofia lá de cima for aguenta isso, o tesoureiro não pode fazer outra coisa. Eu acho interessante que, é claro que o Estado tem que dar o exemplo e nós batemos com isso e queremos criticado e mais uma vez que o Estado tem um comportamento irregular nos pagamentos, mas a verdade é que nos últimos 5 anos o Estado chega ao último dia do ano, e é mesmo no último dia do ano, e faz pagamentos elevados, principalmente na área da saúde. E são pagamentos que estão contratualizados. Portanto, mais uma vez, isto aqui não está bem explicado também, porque se calhar muitos daquela dívida que vai acumulando é uma dívida que está contratualizada para pagar no final do ano. E,
E, portanto, se isso tivesse sido identificado, era mais claro, mais transparente e todos perceberíamos essa Sabíamos as lógica. regras com que nos geríamos. Sim. Agora, de qualquer forma, há 68,2 mil milhões é o volume dos pagamentos em atraso. 68,2 mil milhões. É o número do relatório. 68,2 Brutal. mil. Se pensarmos que o PRR são 22,2 mil milhões e que vão transformar o Isso dá-se toda país, uma ideia. então vamos imaginar o que é que seria se de repente Os pagamentos estivessem regularizados. se injetássemos 68,2 Mas mil a questão é milhões. mesmo essa. A E, questão é portanto, mesmo essa. muitas vezes, quer dizer, desculpamos com o Estado. Me lembro, já há uns anos atrás, também ali em Leiria, que era uma das sessões que fizemos, de entrega dos diplomas, depois um dizia, porque eu não pago a horas, porque o Estado não paga a horas. Isso não pode ser E desculpa. nós dissemos, "Então, mas qual é que é o seu setor? Eu sou veterinário. Ou seja, não tem... E, portanto, então, mas quantas vacas é que têm contratualizadas com o Estado para... Zero. E ele, zero. Então, mas olha, se não tem ligação nenhuma, porque é você não paga horas. E, É portanto, cultural, de facto. Bom, deixa-me pedir ali ao Mauro na realização para pôr o gráfico no ar para ver como é que está a votação. Então a pergunta, já sabe, é o planeamento de tesouraria tem implicações diretas no pagamento pontual. Nunca pensei nisso, 23,7%, sim, 60,5%. Enfim, consciencialização do problema. Zé Pedro, o que é que a gente pode fazer para que no próximo programa que a gente fale de pagamentos pontuais, a gente diga assim, ei pá, melhorou brutalmente. Então, nós fazemos o nosso papel e o nosso papel passa por levar informação atempada aos nossos clientes e fazer com que eles tenham essa preocupação integrada entre a tesouraria e a contabilidade. Nós fizemos uma parceria com a O2 Cash, tanto que o Luís foi o nosso convidado do Vox Pop, que tem uma aplicação muito simples de gestão de tesouraria e que é Como é que chama? O2 Cash. O2 Cash, ok? E o software que o Luís desenvolveu e que nós demos os nossos contributos tem uma utilização gratuita para toda a gente durante um mês. E daí para a frente... É a oferta que estão aqui a fazer neste programa. Não. É assim. A oferta que fazemos neste programa é, passado esse mês, tem um custo, se não me engano, são 34 euros, mas quem está a ver este programa e os clientes da Betoc pagam menos de 10 euros, para isso tem um link aqui nos comentários do programa e basta clicar no link e vai diretamente para o 2Cash. Pode experimentar gratuitamente durante um mês e depois já sabe que com este link vai pagar menos. Nós não estamos a fazer isto para ter aqui uma atitude comercial em relação ao 2Cash. Portanto, obviamente, gostamos de ajudar quem faz bem. É um incentivo. Mas importante é planear. O saudoso Belmiro de Azevedo dizia que tinha, quando começou a trabalhar, tinha 2 pregos na parede, um com as faturas pagas e outro com as faturas por pagar. Portanto, importante é saber a quantas andamos. Pode ser uma folha de Excel, pode ser um bloco de notas. Claro, há coisas mais eficientes, há coisas menos eficientes, obviamente. Mas o importante é as pessoas saberem quantas andam. O que não faz sentido é recebe-se as faturas, mete-se num saco de plástico, ou agora, por causa da ecologia, num saco de papel e depois manda-se para o contabilista no fim do mês. Isso é que não serve. Portanto, a pessoa tem que saber a quantas anda. Em todo o caso, por mais software que as empresas tenham, se não houver uma preocupação com esta matéria que vem lá de cima, não se faz nada. Não, claro, e depois há os erros típicos da não literacia. Não é? Portanto, aqui há uns anos, poucos, vinha no avião, vinha de Moçambique para Lisboa, eu vinha sentado ao meu lado um empresário, começámos a conversar, e ele disse-me, você é contabilista, tenho aqui um problema desgraçado. É porque tenho um armazém que comprei em leasing, como não precisava dele, arrendei-o, portanto, exatamente pelo dinheiro que pago ao banco. Mas agora tenho IRC para pagar e não tenho dinheiro. Isto é só não perceber que tem um cash flow out diferente do cash flow in. E, quer dizer, no fim do dinheiro tem lucro, não é? E não tem capacidade de pagar o imposto. E isto é falta de planeamento, de aconselhamento, e para isso nós estamos cá todos, tanto contabilistas, consultores, pagamento pontual, jornalistas. Claro. Acho que todos temos que fazer o nosso papel. Jorge, quem é que pode aderir ao pagamento pontual? Todas as empresas, grandes empresas, pequenas empresas, autarquias, com fins lucrativos, sem fins lucrativos. A ideia é conseguirmos juntar neste compromisso de pagamento pontual, que no fundo é um movimento para dar importância a este tema, para ser visível a Geral, este tema. a todos os setores da sociedade. A todos os setores, a dimensão de todas. Basta ir a pagamentopontuais.org e pode fazer a sua inscrição neste programa. Olha, está a ver, fica o convite feito para si, seja de que setor for. Olha, e se as pessoas tiverem dúvidas sobre a matéria, podem escrever para onde? corporatebusiness@betocnet.com. Pronto, e agora é a pergunta seguinte, que é qual é o tema do próximo programa? Não Ainda não faço ideia. sabemos. Como sabem, eu faço sempre esta pergunta ao José Pedro Farinha.
Bom, chegamos ao final do Corporate Business deste mês. Quero agradecer ao Jorge, à Isabel e ao GP de Farinha estarmos aqui a debater também. Não se esqueça de uma coisa: se você vai ao supermercado e paga as suas compras no momento em que vai sair, porque é que não paga as contas da sua empresa? É tão simples quanto isso. Fique bem, nós voltamos no próximo mês. Muito obrigado.